na mitologia grega, há uma história muito significativa sobre o leito de Procusto. Procusto era um salteador que vivia na Serra de Eleusis e ele havia transformado sua casa em uma hospedagem. E todos os viajantes que por ali passavam eram convidados a pernoitar em seu aposento. Dentro dessa estalagem, Procusto tinha uma cama de ferro com suas proporções, e o viandante que fosse de proporções superiores, Procusto cortava-lhe os membros inferiores. Se ele fosse menor, Procusto esticava-o para ele ficar do tamanho do seu talo. É interessante que essa narrativa mítica coaduna com a tradição rabínica que diz que algo semelhante acontecia em Sodoma, colocando em risco a vida dos peregrinos que por ali passavam. É bem provável que a transmissão oral das barbáries ocorridas em solo sodômico tenha sido a origem de tal mito. Procusto tornou-se o arquétipo da intolerância, símbolo de todos os sistemas que tentam conformar os indivíduos aos seus padrões. Vale salientar que vivemos em uma sociedade procustiana, onde o diferente, o distinto, o dessemelhante, o desconforme, o anormótico não é aceito. Aquele que não se submete ao leito social é marginalizado, rotulado ou forçado a se submeter às padronizações pré-estabelecidas. Freud, muito proficuamente, revela-nos este leito social que o indivíduo é forçado a deitar para responder às demandas da sociedade, que geralmente são incompatíveis com as suas. Ele diz que as piores características do homem surgem desse ajustamento precário a uma civilização complicada. É o resultado do conflito dos nossos instintos e a cultura. Na perspectiva freudiana, o homem, para se ajustar à sociedade, ele abre mão da sua singularidade. Ele se emancipa da naturalidade e é condenado ao contínuo mal-estar. Rousseau, em sua obra O Tratado Social, introdutoriamente diz que a natureza fez o homem bom e feliz, mas a sociedade deprava-o e o torna miserável. A natureza fez o homem bom, feliz, em harmonia com as demandas intrínsecas, mas a sociedade deprava-o, corrompe-o, descaracteriza-o e o torna miserável. Para viver em sociedade, o homem apostata de si mesmo. Ele abre mão de sua essência, negligencia a sua face original. Ele se descaracteriza para se tornar um membro do rebanho. Ele fica à mercê da psicologia das massas. É interessante que a religião, desde tempos imemoriais, tem exercido o papel de Procusto, amputando e esticando os indivíduos para se conformar ao tamanho
do seu leito dogmático, doutrinário, ritualístico. Um exemplo clássico é o sistema de castas hindu. Aos brahmanes, que são os religiosos iletrados que, segundo a tradição, foram criados pela cabeça de Brahma. Aos kshatriyas, os guerreiros, que foram criados pelos braços de Brahma. Aos vaishyas, que são os comerciantes, que foram criados pelas pernas de Brahma. Aos sudras, que são os operários, que foram criados pelos pés de Brahma. E aos Dalits, os intocáveis, criados do pó que há debaixo dos pés de Brahma. Notem que antes mesmo do indiano nascer, já existe um leito pré-estabelecido para ele deitar. E este leito há de moldá-lo, emoldurá-lo e deixá-lo do tamanho de sua casta. Outro exemplo é a caça às bruxas empreendida pela Inquisição. Quem eram as bruxas? Eram as mulheres sábias, sensíveis, que estavam em harmonia com o fluxo natural da existência, que conheciam os ciclos lunares e as respectivas influências dos mesmos sobre a Terra. Elas conheciam os fitoterápicos, as ervas medicinais, tinham conhecimento empírico do mundo sutil. Em outras palavras, não estavam em conformidade com o leito da Igreja Católica Apostólica Romana. Por serem diferentes, foram perseguidas, torturadas, muitas delas queimadas vivas. Outro exemplo foi o que aconteceu com Giordano Bruno, esse monge filósofo que vislumbrou o infinito. Foi triplamente excomungado. Primeiro, excomungado pelo clero em sua terra natal. Segundo, excomungado pelos calvinistas na Suíça. Terceiro, excomungado pelos luteranos na Alemanha. E, por fim, condenado às chamas pela Santa Inquisição. A religião vem exercendo o papel de propúcio. O judaísmo, o cristianismo, o islamismo e todos os demais ismos religiosos são leitos propustianos. O capitalismo, o comunismo, o socialismo e toda ideologia política são camas propustianas. O arianismo, o racismo, o machismo, o femismo, o feminismo são leitos propustianos. Surgem, muitas das vezes, para questionar e destruir o leito propustiano vigente, mas acabam colocando outro leito em seu lugar. O academicismo, o psicologismo, o cientificismo são tálamos propustianos. Todo ismo é propustiano. As leis, a moral, os códigos de conduta são marcas propustianas. A mídia que aguça o desejo das massas a se conformar a um padrão idealizado exerce o papel de propúcio. O mundo empresarial, o meio corporativo, o marketing multinível são leitos propustianos.
Procusto está presente em várias instâncias sociocultural. É necessário olhos, ouvidos e um coração perceptível para discernir essa realidade. Aldous Huxley, em sua obra A Condição Humana, diz que em toda sociedade, ou melhor, em todas as sociedades, há uma tendência à conformidade. Segundo Huxley, as pessoas imersas nesse espírito gregário tendem a se conformar, tendem a deixar-se emoldurar, tendem a se descaracterizar e entrar num molde para permanecer em conformidade com os parâmetros vigentes. O filósofo indiano Jiddu Krishnamurti adverte-nos: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Não é sinal de saúde, de sobriedade, de lucidez, estar conformado, estar adaptado a uma sociedade doente, a uma sociedade febril, a uma sociedade hipocondríaca. E o interessante é que se o mundo é procustiano, é porque nós somos procustianos, pois o mundo exterior é reflexo daquilo que somos interiormente. Quantos relacionamentos são destruídos, pois tentamos conformar o outro em nosso leito, o leito dos nossos interesses, o leito das nossas expectativas, o leito criado à nossa própria imagem e semelhança. Tendemos a ser intolerantes com os dessemelhantes. Jesus oportunamente disse: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que medirdes, vos medirão também. É interessante que Procusto realizou essa atrocidade com muitos peregrinos que por ali passaram, porém, em um dado momento, ele recebeu a visita de Teseu, que o colocou em um leito, e por ele ser muito grande, Teseu amputou-lhe os membros inferiores e decepou-lhe a cabeça. Teseu simboliza o karma, que retribui a cada um segundo suas obras. Para que o mundo venha a ser menos procustiano, é necessário destronar esse Procusto que se faz presente em nossa mentalidade, toldada pela ignorância. Antes de encontrar Procusto no mundo, é necessário encontrar o Procusto que nos habita. Ó peregrino, não deite em leito alheio.
por mais convidativo, ainda que o mesmo aparente ser confortável, não se submeta, não caia nessa tentação e, semelhantemente, não force ninguém a deitar ou se conformar ao tamanho de sua cama. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.